Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André do canal Crypto Today trazendo mais informações de notícias do mercado das criptomoedas, novamente Ripple, XRP com muita informação, principalmente nessa semana. E no dia de ontem, a Analisa Torres, juíza do caso entre SEC versus Ripple, veio a público falar que não vai interromper ali o processo, que o processo irá seguir. Essa novela mexicana que não está mais interferindo no preço, tá pessoal? Pois agora, os analistas estão colocando que a juíza, está atrás da Ripple empresa e não do token XRP, que lá em 2023 ela deu ali decisão favorável falando que XRP não era um ativo ali mobiliário. Então, pessoal, o que acontece agora? Essa decisão, diz os analistas, os especialistas que estão posicionando os Estados Unidos da América como potencial comprador de 37 bilhões de token XRP, aqueles 37 bilhões que estão em custódia, que estão no depósito de XRP. Para quê? Para aquela reserva de valor que já venho falando para vocês há muito tempo, que Donald Trump veio a público falar que XRP, ADA, Ethereum, Solana e Bitcoin ia ser uma reserva de ativos digitais ali de XRP, principalmente XRP, aonde eles colocam que o XRP poderia alcançar o preço de $1.000, principalmente para sanar a dívida ali dos Estados Unidos, que ultrapassa trilhões de dólares. Até então, pessoal, essa publicação aqui, principalmente do Jack the Ripple, traz que o Google informou que o Federal Reserve, que é ali o banco ali dos Estados Unidos, planeja assumir a propriedade do Ripple, do XRP, do token XRP, como uma solução de pagamento global. Essas são as últimas 24 horas até que tudo mude do livro Sempre Livre do XRP. Isso, pessoal, falando também na notícia que eu coloquei no dia de ontem, que vai ter um programa piloto ali de XRP na Europa. Então, o Banco Central Europeu já planeja usar então o XRP. E o Jack the Ripple traz que trilhões estão prestes a ser inundados do livro livre do XRP, com uma grande queima de 20% da oferta reais. Então, o que acontece, pessoal? Como eu já coloquei aqui, muitas empresas estão usando ali XRP já como uma reserva de valor, aproveitando para comprar o XRP, E agora vem a Europa, Banco Central Europeu, para usar XRP, e também o Fed, pessoal, o Federal Reserve, para usar. E agora, esse depósito de XRP com os Estados Unidos comprando para reserva, Quem trouxe, principalmente essas informações foi o Brad Kimes, que é fundador da XRP Las Vegas e da Digital Perspective, que sugeriu esse possível envolvimento do governo dos Estados Unidos no caso em andamento, Especificamente, pessoal, ele argumentou que o governo agora poderia se posicionar como adquirir esses 37 bilhões de XRP mantidos na custódia, lá no depósito, onde eles vão desbloqueando 1 bilhão por mês, formando a base para o estoque nacional das altcoins proposto como parte de reserva criptográfica mais ampla. Essa especulação usada surge após a recente decisão aí que aconteceu no dia de ontem, decisão desfavorável da juíza, Analisa Torres, no caso Ripple versus SEC, que adia mais sua resolução, Como eu mencionei, é uma novela mexicana que não está mais interferindo no preço. Interferiu muito lá atrás, principalmente com corretoras deslistando o XRP. Notavelmente, a mudança de liderança na SEC, a agência suavizou a postura anteriormente hostil em relação às criptomoedas, revertendo diversos processos judiciais
contra empresas de criptomoedas. Quando Gary Gensler estava ali dentro da SEC, muitas empresas ali ligadas em criptomoedas nos Estados Unidos estavam sendo processadas. Saiu muitos recursos, foram rejeitados muitos processos, mas o primeiro que começou dessa saga de empresas de criptomoedas, que foi lá em dezembro de 2020 com a SEC e a Ripple, ainda continua. E após essa sentença final, né, de agosto de 2024, que seria, né, para dia 15, né, onde eles tinham colocado mais uma data, a Ripple e a SEC concordaram em buscar um acordo com termos mais favoráveis do que concedidos pelo tribunal. No entanto, ainda não obtiveram sucesso pela frente, né? E por que a juíza Torres, né, pessoal, bloqueou, né, negou esse pedido, né? Ontem a juíza Analisa Torres negou essa moção conjunta, pessoal. Foram os dois, foram ambas partes, SEC e Ripple, para anular uma liminar permanente a reduzir a multa da Ripple, que já chegou em torno de 2 bilhões de dólares e está sendo ali negociado, então esse acordo é 50 milhões. As partes, né, eles alegaram as circunstâncias excepcionais e solicitaram uma decisão indicativa. No entanto, a juíza, né, considerou seus argumentos pouco convincentes e insuficientes para anular a decisão final do tribunal, né? Embora, né, reconhecendo que o direito das partes de chegar ao acordo, a juíza deixou claro que elas não podem burlar a decisão final. E ela enfatizou que qualquer reparação deve ser obtida por meio de recurso ao segundo circuito, né? E nessa última decisão, ela adia ainda mais essa resolução final, no caso de quase 5 anos, pessoal, 5 anos. E mais uma decisão ali, né, pessoal, de mandar o processo mais para frente. E daí vem a custódia de XRP, que é o que realmente a matéria traz, né? Em uma análise, o Brad Kimes sugeriu que a decisão mais recente de juíza Analisa Torres efetivamente configurou o governo dos Estados Unidos como potencial comprador dos tokens XRP que estão no depósito, que é uma garantia da Ripple. Ele propôs que o governo poderia tentar usar os tokens para estabelecer aquela reserva nacional de criptoativos, aonde Donald Trump veio a público há alguns meses falar de XRP, ADA, Ethereum, Solana e BTC como essa reserva de ativos digitais. Essa ideia circula, né, há muito tempo, notavelmente a teoria postula que a juíza Torres poderia estar legalmente inclinada a anular sua decisão caso surgissem interesses nacionais ou intervenção executiva. Os proponentes argumentam que, se evidências convincentes sugerirem que o litígio continua pode ameaçar os interesses financeiros ou diplomáticos dos Estados Unidos, o tribunal pode surpreender a liminar e reduzir a penalidade da Ripple, não por uma questão de preferência, mas uma deferência às prioridades federais. Então aqui eles já colocam, se os Estados Unidos falar não, eu compro, eles acabam com esse processo ali. Por que é improvável, né? Isso aqui também traz, né? Porque tem que colocar as ambas partes, né? No entanto, este continua sendo um cenário puramente hipotético, até que no momento o governo dos Estados Unidos não demonstrou interesse em adquirir os criptoativos além de BTC. Este fato enfraquece significativamente a teoria de uma compra federal do XRP. E além disso, há pouca base para sugerir que a Ripple entregaria o XRP sob custódia ao governo sem compensação. Tal medida representaria um gesto filantrópico sem precedentes, especialmente considerando que os tokens sob custódia vale hoje cerca de 100 bilhões de dólares. Então aqui eles colocam também que pode ser improvável, mas daí você coloca que o Federal Reserve pode assumir essa prioridade, né, nos pagamentos globais, e também, né, eles colocam que a reserva aí de valor, né, proposta pelos Estados Unidos, que pode acontecer, pode trazer muito valor para XRP. Beleza, pessoal? Então, vou trazendo informações aí diariamente para vocês ficarem ligados nos acontecimentos. Valeu, até mais. Tchau, tchau.